Boa tarde, mais uma conversa importantíssima aqui com uma liderança muito importante do nosso setor. Nós vamos conversar agora com o Rogério Vieira, que é o presidente da FENERC. A FENERC é a Federação Nacional das Empresas de Refeições Coletivas e compõe a diretoria da ABERC, Associação Brasileira das Empresas de Refeições Coletivas, esse setor importantíssimo que alimenta milhões de trabalhadores nas indústrias, nas escolas, nos hospitais, em toda a grande organização nesse país. Muito obrigado, Rogério, pela sua presença aqui conosco no Foresp. Obrigado, Enio. Obrigado pelo convite, obrigado pela Foresp. Eu acho que é importante. Somos co-irmãos, na realidade. Somos co-irmãos, exatamente. Nós temos uma série de vínculos muito próximos. Exato. Mão de obra muito próxima, matéria-prima muito próxima. Exato. O consumidor, às vezes, no nosso caso, um pouco mais distante, mas um dia seremos mais varejo do que hoje nós somos uma empresa, um negócio chamado B2B. Exato. Correto? Então nós temos muito a aprender, muito a conviver com vocês. E tem projetos, uma série de projetos que a gente pode até juntar as mãos, criar pilares idênticos e enfrentar esse mercado. Exatamente. O nosso mercado tem características bem parecidas, como eu já disse, correto? Ele cresce ainda numa base de 2 dígitos no Brasil, muito fruto ainda de terceirizações, principalmente em escolas e também na rede de saúde, saúde privada. Tradicionalmente, as nossas empresas, poucas, têm uma atuação em hospitais públicos, mas a maior parte vem de fornecimento de alimentação em hospitais privados. Além disso, nós somos sempre impulsionados, ocasionalmente, quando pode acontecer no Brasil, de grandes obras e obras que sejam offshore, na maior parte delas, ou mesmo onshore. Perfeito. Nós crescemos bastante nos últimos anos na gestão de plataformas de exploração de petróleo, ou seja, o mercado de gás e óleo ainda é o mercado portador dos nossos serviços, correto? Muito bacana, muito interessante. E você me falava há pouco, Rogério, dessa representatividade da Federação e da Associação Brasileira, de estar estendendo isso mais também, porque vocês hoje têm uma representação. Quantos trabalhadores vocês alimentam no Brasil, mais ou menos? São 45 milhões diariamente. 45 milhões de trabalhadores brasileiros alimentados diariamente pelo sistema FENERC e ABERC. E vocês estão expandindo um pouco, trazendo as pequenas empresas de refeições coletivas para o sistema. Me conta um pouquinho disso, Rogério. Hoje, na associação, participo da associação como associados, um grupo de 80 empresas. Essas 80 empresas representam aproximadamente 85% do mercado, olhando faturamento, não o número de refeições servidas. Perfeito. Faturamento. E o que nós queremos é buscar as outras, provavelmente, centenas de empresas, empresas, para virem para a ABERC no sentido de também entenderem melhor como é este mercado e, simultaneamente, nós permitirmos, fomentarmos e trazermos ferramentas para que eles possam também crescer e, por que não, chegarem a empresas de milhares e milhares de faturamento. E para que essas empresas possam participar desse sistema, Exatamente. Poderem serem beneficiados do que vocês oferecem de benefícios e poderem estar protegidos pelo sistema patronal que representa as empresas. Tem muitas ações que nós fazemos que, independentemente do tamanho da empresa, ela tem o mesmo benefício. Reforma tributária, por exemplo, o debate que nós temos da reforma tributária independe do porte da organização. O que nós conquistamos já na reforma tributária, que foi muito importante, isso beneficiou 100% do mercado. Perfeito. Contudo, poucas empresas sabem que este movimento foi um movimento orquestrado, junto inclusive com vocês, para que nós tivéssemos o nosso CNAE inserido na lei que cria a reforma tributária, portanto, gerando crédito para o tomador dos serviços. Perfeito. Rogério, nesse segmento, nesse setor, é um setor que trabalha com margens muito apertadas. Né? Essa negociação da alimentação do trabalhador nas organizações, nas empresas, nas indústrias, é para as empresas uma negociação bastante apertada. Como é que essas empresas, com essa margem reduzida, com essa importância que tem o seu setor de alimentar 45 milhões de trabalhadores brasileiros, como é que vocês estão conseguindo reagir, conseguindo defender com tantas novas normativas, novas legislações? Acabou de passar no Congresso a questão do 5x2. Como é que o setor está conseguindo
se está conseguindo se proteger, se defender do que está vindo por aí. De fato, ou seja, nós somos, como todos os segmentos, principalmente na área de alimentação, surpreendidos praticamente todo dia com mudanças nas regras do jogo. Correto? Isso é absolutamente incrível para nós, como sabemos como que nós lidamos com isso. É claro que numa ponta tem a negociação com o cliente, cada vez mais resistente. Sim. Do outro lado, vem as ferramentas e mecanismos que nós conseguimos hoje desenvolver dentro da associação, dentro da FENERC, e que está disponível a todos os associados, que é o melhor planejamento dos cardápios e a busca de compras de oportunidade com grandes fornecedores e grandes volumes. São ações que a gente vem implementando dentro da associação para conseguir minimizar, ou seja, o impacto que nós temos do aumento do custo da mão de obra. Eu lembro sempre que na nossa atividade as matérias-primas flutuam, preço spot todos os dias, mas o preço de venda que nós temos, ele tem uma validade de 12 meses. Portanto, eu não posso mexer no preço senão a cada 12 meses. Por causa dos contratos. 55% do custo de produção de uma refeição é matéria-prima. É 55%? É matéria-prima. Portanto, esses 55% que são flutuantes que têm que ser administrados, dominados e com muita inteligência. Quando encontra um cliente que olha a alimentação como benefício, a interpretação dele, a leitura dele é de que, de fato, ele pode e deve frequentemente ter essa flexibilização. Mas nem sempre nós encontramos uma visão de que a alimentação é benefício, sendo que alguns consideram uma obrigação sindical do que um benefício para o trabalhador com os diversos ganhos que ele pode ter a partir de uma boa alimentação. Então, mas quando você fala 55%, em todas as cartilhas, digamos assim, de gestão do negócio de alimentação, no nosso setor isso é muito assim, o CMV, né, que é o custo da refeição, ele não pode ultrapassar 35%, é um limite ali. Quando nas nossas gestões, nossos treinamentos, capacitação, nas consultorias, a gente ensina isso, quer dizer, o restaurante do varejo, ele tem que manter ali um CMV nessa casa no máximo. Se começa a ultrapassar muito isso, ele vai entrar num prejuízo seriamente. No seu caso, você já está 55%. Quer dizer, como é possível fazer, ainda mais com a alta inflação dos alimentos, principalmente das commodities no país, quer dizer, como é que absorve isso? Porque eu fico aqui pensando, no final, se no nosso caso, toda essa movimentação ela vai ser resultada em um aumento de preço final ao consumidor, porque não tem fórmula mágica, né? No caso das refeições coletivas, isso vai resultar num aumento do custo da empresa, sim, portanto, do produto que a empresa vende, comercializa, quer dizer, não só na alimentação, mas agora estamos falando de todos os produtos das empresas que são clientes. Não existe magia, evidentemente. Não existe mágica. Não existe mágica, correto? Normalmente, o que nos beneficia em relação a vocês é que, apesar de nós termos um negócio de catividade, eu diria, correto? Portanto, o cliente tem 1.000 colaboradores, a gente sabe que virão 900 ou 1.050. Portanto, a programação da produção, o planejamento e a programação da produção é muito justo em relação ao restaurante comercial, que eventualmente trabalha sob a forma de buffet, que ele abre o buffet, ele não sabe se vão chegar 50 pessoas ou 100, correto? O desperdício dentro de um restaurante de varejo tradicional é muito maior. Então, a gente gestiona muito bem o desperdício. Perfeito. Segundo, muitos clientes permitem que a gente vá rodando o cardápio e não tendo a obrigatoriedade de cumprir um cardápio fixo e olhando muito mais o que você tem de oferta no mercado, melhorando essa oferta através dos que eu chamo de golpes da gastronomia, típicos da gastronomia, e trazendo isso para ser servido. Aí a gente também tem uma grande oportunidade, que é as compras de oportunidade que você pode fazer junto a alguns fornecedores. Muitos fornecedores que estão hoje aqui expondo têm uma linha de exportação de matérias-primas. Se ele não consegue embarcar, foi o caso do tarifaço, não consegue embarcar uma carga para um país estrangeiro, por uma razão qualquer, essa mercadoria volta com o mercado, cifrado evidentemente, mas a um preço relativamente inferior àquilo que eventualmente eu fosse comprar. Ele também não pode manter estoques durante muito tempo. E o seu relacionamento com a grande indústria tem que ser muito próximo. É muito próximo e muito
de troca-troca e de ganha-ganha. Porque muitas vezes vocês acabam salvando um pouco o negócio da Exatamente. Ele também tem que saber que ele vai ter que abrir mão da sua margem, correto? E nós abrimos mão da nossa margem, mas isso tem que circular, tem que se desovar e vai para o nosso mercado muito frequentemente. Agora, Rogério, você é um cara que eu sei conhece bastante o mercado aí ao redor do mundo, viaja bastante, está sempre fazendo o seu benchmark, seu relacionamento. Quais são as principais diferenças estruturais desse setor importante nosso no Brasil para outros países? Quer dizer, o que a gente tem que evoluir nesse sentido? Uma das questões que a gente tem falado muito é da valorização dos acordos coletivos, né? Mas, de qualquer maneira, o seu setor lá fora e aqui, quais são as principais diferenças estruturais, principalmente para investimento, né? O investidor aqui no Brasil, nesse sentido? Tem muitas, citaria somente algumas que eu considero as principais. Primeiro, começando pela questão da mão de obra, correto? Ou seja, a nossa produtividade da mão de obra no Brasil ainda é muito baixa, comparativamente com o que nós vemos na Europa, por exemplo, ou mesmo nos Estados Unidos. Sim. É bom lembrar que, por outro lado, as cozinhas da forma estão tecnologicamente muito mais evoluídas do que nós estamos aqui, correto? Hoje, a compra, a importação, a instalação de um forno combinado... É caríssimo. É caríssimo, correto? É o preço de um carro. Isso. Legal? Isso. E nem sempre você consegue ter esses recursos e as fontes de financiamento que deveriam ser mais facilitadas, no nosso caso, do que nós temos. E o custo do capital no Brasil. E o custo do capital no Brasil é inibidor. Isso. Então, isso é um fator. Baixa produtividade, mas também contrabalança com poucos investimentos em tecnologia nos equipamentos e nos materiais. Correto? Segundo ponto bastante importante, eu diria que lá fora a gente já vê uma condução para uma operação mista de varejo e o modelo tradicional de fornecimento e alimentação corporativo. Ou seja, muitas vezes as empresas subsidiam o custo da mão de obra, porém o preço das matérias-primas que são colocadas nos balcões tem diversos preços e o consumidor final paga pelo preço daquela mercadoria que ele está querendo. Se ele quiser um foie gras, ele vai pagar pelo foie gras. Se ele quiser somente 50 gramas de contrafilé, ele vai pagar por 50 gramas de contrafilé. O consumidor é o colaborador do nosso cliente. Ou seja, tem um movimento bastante importante que a gente vem capitaneando, que é justamente permitir os clientes entenderem que o nosso relacionamento com o consumidor final tem que ser incentivado, tem que ser melhorado. Claro. Hoje você vê, como consumidor final, um grupo de jovens das últimas gerações que tem poder aquisitivo e que não querem comer arroz e feijão. Exato. Eventualmente ele quer uma bela salada, um omelete, mas o contrato, o acordo, muitas vezes não permite que faça isso. Então a gente caminha buscando uma maior flexibilização e uma maior interação nossa com o consumidor final. Inclusive para aumentar a qualidade do produto final, para poder ter uma diversidade um pouco melhor e para poder, logicamente, atender os desejos e anseios daquele... E essa população que tem, evidentemente, desejos muito específicos. Claro. Não é mais como nós vimos há 40 anos atrás, que o sujeito tinha uma marmita, arroz, feijão, aquela um coisa naco de carne... do bandejão e ponto final, não é? Uma coisa do bandejão e ponto final. Então, nós temos, como vocês, que acompanhar muito de perto os movimentos dessas gerações que estão influenciando o mercado, estão tomando decisões e que estão fazendo as refeições exatamente dentro dos nossos negócios. Quer dizer, isso é uma transformação estrutural e cultural, principalmente, desse setor muito importante, né? E você falou da mão de obra, com essa falta de mão de obra especializada e falta de mão de obra generalizada que tem, como é que isso vai funcionar agora? Quer dizer, você acha que vai ter principalmente com a mudança de escala e com uma série de normativas, NR1, etc., como é que o setor consegue lidar com essa falta de mão de obra? É necessário hoje que o seu cliente implante treinamentos, capacitação, aumente benefícios para poder reter o trabalhador? Nós temos aqui algumas vertentes importantes. De fato, a questão da mão de obra é genérica, não é só nossa. Exato. Se você abrir jornal, vai ver que a construção civil tem o mesmo problema, a área de metalurgia tem o mesmo problema. Exato. Todos nós temos os mesmos problemas. Certo. Evidentemente que um deles é a questão da remuneração, correto? E a gente ataca isso. Um outro ponto importante é a valorização da atividade. Perfeito. Quando você diz para alguém que ele está entrando numa área de cozinha
e que ele vai ter que começar eventualmente a lavar pratos, ele diz, não é a minha praia. Não quer, quer dizer, uma questão cultural disso. Correto? Então, nós temos que, é um trabalho longo, de valorização da atividade, para mostrar a linha, o plano de carreira que ele pode chegar eventualmente ao gerente de uma operação, ao chefe de cozinha, ao gerente de uma operação. E nós temos inúmeros casos de bons cases que mostram a evolução dele. Mas o primeiro momento é justamente convencer o jovem que é uma profissão, que tem uma carreira a ser cumprida, como todas elas, correto? Mas que exige, de uma certa maneira, um investimento dele. Os jovens hoje acreditam que, se ele lidar bem com o smartphone, tiver uma boa face, tiver um bom tema, ele pode ser um promotor, pode ser um influenciador, pode ser isso, pode ser aquilo. É o que a gente vê, correto? Isso. Nem todos têm sucesso. Nem todos Legal? têm sucesso. Na nossa atividade, se ele cumprir esse plano de carreira, ele vai ter sucesso. Vai ter sucesso. Exatamente. Quer dizer, Então é a valorização da atividade, como nós identificamos como sendo um fator importante. E isso começa com o primeiro emprego e começa com o menor aprendiz. certo. No nosso setor de varejo, nosso núcleo de pesquisas recentemente fez uma constatação, uma pesquisa de que o número de empresas de bares e restaurantes no estado de São Paulo, no Brasil inteiro, mas principalmente no estado de São Paulo, aumentou em 20% de 2024 para cá em 2 anos. Por uma série de questões. O seu setor está em expansão nesse, cada vez mais as grandes corporações, elas reconhecem que devem fornecer o alimento dentro do seu estabelecimento. Como é que é essa relação com os vouchers, com o PAT? Como é que está esse posicionamento? Na realidade, a gente compete com todo mundo, correto? Com os vouchers, a refeição convênio, como nós chamamos, compete com todo mundo. Compete com os restaurantes também de rua, os restaurantes high street, que também estão lá. Todo mundo vai estar nisso. Qual é a vantagem competitiva que nós temos? É preço. Porque, vamos lá, tá certo? Você paga aluguel, paga caro. Você paga condomínio, eventualmente, dentro do shopping. Nós não pagamos. Então, tem alguns fatores dentro da tua composição de custos que nós não temos. Muitas vezes a questão da eletricidade, por exemplo, a energia, é paga pelo cliente. Se ele jogar para o preço, ele vai estar pagando uma tributação e uma margem em cima de uma coisa que está lá, está disponível. Ele já compra energia do fornecedor de energia. Nada impede que ele ceda e isto é benefício para ele. Então, tem alguns elementos que nos levam, de fato, a ter preços inferiores. O que não dá para negligenciar é o custo da matéria-prima, custo da mão de obra e o recolhimento dos tributos. Esse não tem como negligenciar. Do nosso sócio tributário, né? E ele é voraz. E ele é bastante voraz. Ele é voraz. Você nessa situação geral, para terminar a nossa conversa, você é um otimista, você é um pessimista, você está de olho vendo o que vai acontecer, você acredita que o país vai sair desse estado de intervenção para um estado de maior produção, de investimento em pesquisa, de investimento em tecnologia e inovação? A gente falou do preço da importação da tecnologia, por que não a tecnologia aqui e uma série de outros fatores? Como é que você vê isso? Vamos lá. Liderar uma associação como vocês lideram, você tem que vestir fundamentalmente a camisa do otimismo. Mesmo sabendo que você está a um passo do abismo, você ainda tem que acreditar que vai ser possível transpor esse abismo e vai conseguir sucesso para toda uma comunidade. Não para você, para toda uma comunidade. Quando a gente promove reuniões e contatos como este, por exemplo, a gente consegue olhar e falar olho no olho dos nossos associados, a gente começa a ver que eles têm as mesmas dificuldades, todos eles, e que alguns conseguem encontrar soluções, e esse é o nosso papel, fazer com que haja o compartilhamento de algumas soluções, que para vocês é bem mais difícil, que vocês têm centenas de milhares de restaurantes. Nós temos 80 clientes. Tudo bem, cada cliente tem 100, 200, até 1000 restaurantes ou cozinhas, correto? Mas é mais fácil a gente juntá-los e compartilhar. Quando o problema é comum, todo mundo abre o seu peito, o seu coração e vem para um compartilhamento. Recentemente nós fizemos um fórum nacional de recursos humanos ou mão de obra, como queira, e nós trouxemos os grandes operadores com cases de sucesso. E cada um tem ideias realmente maravilhosas, correto? Então, por isso que eu te disse, sejamos otimistas, o abismo pode até se prolongar um pouco mais, ok? Ou eventualmente lá embaixo tem um colchão
de água nos esperando. Como a gente falou, a gente não faz mágica na cascata de custos, mas a gente faz mágica na criatividade para poder desenvolver o negócio. Obrigado. Isso, Rogério Vieira, Obrigado presidente da FENERC, da ABERC, aqui conosco, trazendo informações de como funciona esse setor. Nós que estamos juntos na SEBRACE, na Confederação Nacional de Turismo, compartilhamos esse conhecimento para o bem da alimentação do trabalhador brasileiro. Muito obrigado, Rogério. Obrigado. Um abraço a todos. Depois temos mais conversas aqui com vocês no Foresp Experience. Muito obrigado.